Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa live de terça-feira, novamente, né? E muito frio, né? O tempo mudou, apesar de entrar a primavera, mas estamos aqui para mais uma palavra, né? Então, antes disso, vamos pedir a Mestre Jesus que esteja aqui conosco, nos ajudando na palavra, e que essa palavra venha de encontro ao nosso coração. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quando a gente fala da palavra, qual seria a palavra da semana? Senhor, mostra-me a tua glória. Temos que pedir ao Senhor para Ele nos mostrar a sua glória, né? Vamos ver aqui. O nosso foco é estar próximo de Deus. Eu vou entrar num tema aqui que não vou sair da palavra, mas faz parte. As pessoas se questionam quando falamos de abundância. O dinheiro é o maior nível da abundância. A maior abundância é o que temos no espírito. A maior abundância é o que temos no espírito. Pois se perder o dinheiro, ganha tudo de volta, porque nós temos o espírito, abundância no espírito. Mas aquele que centraliza tudo no dinheiro, perde e não consegue mais o dinheiro de volta. Precisamos pedir algo maior em abundância. Moisés pediu que mostrasse a sua glória. Então, eu vou ler para vocês aqui o que está lá em Êxodo 33, 18, que faz parte da nossa palavra, né? Senhor, mostra-me a tua glória. Foi o que Moisés pediu. Então, vou ler. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Moisés pediu a Deus que mostrasse a sua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém, ele disse: Deus, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Deus fará passar diante dele toda a bondade, toda a sua bondade. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Olha só, Deus falou que terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia. E me compadecerei de quem me compadecer. Ele vai se compadecer de quem se compadecer dele. E disse mais: não poderás ver a minha face. Ninguém vê a face do Senhor. Nem Moisés, quando falava com ele na sarça ardente, né? Não via ele. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém vai ver a face do Senhor, senão não viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. A penha significava uma rocha grande e forte como um rochedo. Eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. Então, ele disse que colocaria Moisés ali na penha, na rocha grande, um rochedo enorme. Colocaria Moisés ali. E acontecerá que quando a minha glória passar, então Moisés está lá encostado na rocha, e quando a glória do Senhor passar,
te porei numa fenda de penha. O que é a fenda de penha? É um lugar onde Moisés foi protegido da glória de Deus. Por que protegido? Porque ele não poderia ver o rosto de Deus, permitindo que ele visse a bondade do Senhor, sem ter consumido por ela. Espiritualmente, Cristo é vivo como a rocha que oferece proteção. Funda da rocha refere-se à interpretação da passagem bíblica de Êxodo 33, 22, que eu vou falar, onde Deus permite que Moisés se esconda na funda de uma rocha, que ele se esconda lá, na penha, no rochedo, para observar a glória passar, protegendo-o da sua santidade. Então, Moisés está encostado lá na rocha, protegido para que ele não visse o rosto do Senhor. E aí, vou repetir, acontecerá que quando a minha glória passar, te porei nessa fenda da penha, a fenda ali, encostada no rochedo, e te cobrirei com a minha mão. Deus vai cobrir ele com a mão, até que eu tenha passado. Deus vai cobrir Moisés com a mão, até que ele passe. E aí, como eu falei aqui em Êxodo 33, 23, diz assim: e havendo eu tirado a minha mão, me verá pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, Deus colocou Moisés na penha, na fenda da penha, que era o rochedo, né? Um rochedo, uma rocha grande e forte, protegido por ele, porque a glória de Deus ia passar. E Moisés não tinha que ver. Então, Deus colocou a mão sobre Moisés e a glória passou. Deus passou. E aí, quando Deus tirou a mão, Moisés viu o Senhor de costas. De costas. De costas. Mas a minha face ele não viu. Moisés recebeu a glória de Deus, a glória, né? Deus coloca a mão, Moisés vê ele de costas e não o seu rosto, né? Quando Deus decide quem irá abençoar, Deus decide quem irá abençoar. Por exemplo, quando a gente fala lá na parábola dos trabalhadores, o dono da terra, ele foi chamando o pessoal para trabalhar na terra dele. Chamou 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último. Na hora de pagar, ele pagou a mesma coisa para todos. O primeiro falou assim: não é justo, eu trabalhei aqui o dia inteiro e aquele que chegou agora ganhou a mesma coisa que eu. Mas o dono da terra disse assim para ele: eu não disse quanto que eu ia pagar, eu disse que era um pagamento, era um valor só. Então, Deus, ele dá aqui, ó, o justo, né? Quando Deus decide dar mais para um do que para o outro, não devemos questionar. É porque ele fez mais do que você, mereceu mais do que você. Mas é Deus que decide. É Deus que decide. Se ele dá mais para um do que para outro, é porque aquele fez mais do que você, que não era o caso da parábola dos trabalhadores. Era um valor, mesmo que aquele trabalhasse o dia inteiro, era um valor, né? Tem pessoas que têm ciúmes das pessoas que possuem mais. Nossa, aquela pessoa
tá bem, né? Tá com carro, tem uma casa boa, ciúmes do que possuem mais e dizem não ser de Deus. Aquilo que ele tem não pode ser de Deus. Nossa, tem muita coisa, carro bom, casa boa, anda em bons lugares, né? Não deve ser de Deus isso. Ele julga, ele julga. O problema dela não é com a pessoa. O problema dessa pessoa invejosa, ciumenta, não é com a pessoa. E sim, o problema dela é com Deus. Ela está questionando Deus. Por que ele tem mais? Por que ele tem mais? Pessoas que ganham mais e outras menos, e a glória que faz a diferença. É a glória que está com a pessoa que faz a diferença. Aquele que ganha mais e outro que ganha menos, é a glória que está com a pessoa. Deus, ele diz, eu faço o que eu quero. Deus dá para quem ele quer. Deus faz, né? Ele faz aquilo que ele quer. Se Deus quer te abençoar, agradeça. Agradeça ao Senhor. Tem pessoas que têm vergonha do que têm. Tem pessoas que têm situação boa, mas têm vergonha. Ai, gente, mas eu vou tão arrumado lá. Ai, eu vou ficar com vergonha entre as pessoas. Não. Você não pode ter vergonha do que você tem. Se você tem, é porque Deus te deu. Então, use e abuse daquilo que você tem, porque foi Deus que te deu. Não pode ter vergonha. Entendeu? Se você tem mais, outro tem menos, né? Você não pode ter vergonha. Dou graça a quem eu conceder graça. É o que Deus diz. Dou graça a quem eu conceder graça. Deus escolheu Moisés e o capacitou. E não Arão, que sabia falar muito bem. E nem a Miriam, que era uma mulher sábia. Mas Deus escolheu Moisés, que mal sabia falar. Mas Deus o capacitou. Quando uma pessoa é levantada nos caminhos do Senhor, tem pessoas que questionam. Por que ele? Por que ela e não eu? Fica questionando. Se Deus levantou uma pessoa nos caminhos do Senhor, é porque ele quis levantar essa pessoa. E a pessoa fica questionando, por que ele? Por que ela? E não eu. Eu estou há tanto tempo aqui e aí não fui levantado ainda, não fui promovido, como diz. Tem gente que tem ciúmes do que Deus colocou em suas mãos. Tem ciúmes. Inveja, né? Quando tem gente criticando você, é porque a pessoa não tem o conhecimento que você tem. Olha só, quando tem gente criticando você, é porque a pessoa não tem o conhecimento que você tem. Moisés, ele ficou fora do Egito por 40 anos. Se ele tivesse ficado somente no Egito, ele não teria experiência adquirida no deserto. Porque veja bem, Moisés, ele viveu muitos anos de vida, né? Foi criado na cultura egípcia, teve um conhecimento muito grande, né, da cultura do Egito. Ele foi criado lá como filha da irmã do faraó. Ele tinha de tudo, ele era um príncipe, né? Mas se ele tivesse ficado só no Egito, ele não teria experiência adquirida no deserto. Ele adquiriu experiência, ele passou por um deserto, vamos dizer assim, né? Às vezes Deus quer que você passe por experiências, porque Ele está te preparando
Às vezes Deus até quer que você passe por um deserto. Nossa, eu estou passando um problemão, tal, papapá. Será que Deus não está te ensinando alguma coisa? Está fazendo você passar por esse deserto? Em qualquer problema, em qualquer situação, para que você aprenda algumas coisas, né? Porque Ele está te preparando para algo que você trabalhará. Deus está te preparando. Então, ele faz você passar por certas experiências. Deus também faz com que você viva algumas experiências negativas na vida, para ter um preparo. Como eu falei, às vezes você está passando por um deserto, na área da família, na área financeira, na área do trabalho, é para você aprender alguma coisa. Analisa bem, por que eu estou passando por essa situação? Ai, estou devendo aqui, estou devendo ali. Ai, pedi emprestado no banco. Ai, eu pedi emprestado ali. Ai, gastei demais no cartão. Ué, você sabe por que você está passando. Então, Deus está te ensinando a sair disso, né? Então, você está passando por um deserto para aprender, para ter um preparo ideal para o que você fará lá no futuro. Deus está te preparando, está te preparando. Mesmo que você passe por experiências negativas. Às vezes a experiência negativa é um preparo. Aprenda a não fazer errado. Aprenda o certo vendo os outros fazerem errado. Você jamais vai fazer aquilo. Aprenda como fazer o certo vendo as pessoas fazerem o errado. Ou então se corrija andando por esse deserto, se você errou nesse caminho, né? Então, a glória de Deus, ela vem sobre nós. Vocês viram aqui em Êxodo, o Senhor protegeu Moisés com a mão do Senhor, para que ele não visse o Senhor passar, mas ele sentisse a glória do Senhor. Então, o Pai colocou a mão dele, protegendo Moisés, e passou com a sua glória. E Moisés recebeu a glória do Senhor. E quando Deus tirou a mão, Moisés viu Deus pelas costas e não a sua face. Tá? Então, a gente vai parar aqui, porque a história da glória, de glória dada pelo Senhor, ainda tem muita coisa para a gente aprender. Tá? Então, hoje eu vou parar aqui e a gente vai continuar quinta-feira no mesmo assunto, né? E deixa eu ver aqui. A gente vai ver, né? A gente vai ver a glória do Senhor. A glória do Senhor. Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Né? Então, eu gostaria que vocês compartilhassem essa palavra, né? É uma palavra importante, né? Da história de Moisés, da glória que ele recebeu quando estava falando lá com o Senhor, né? Está lá em Êxodo 33, 18. Né? Então, olha, Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Ele pediu a Deus, né? Então, compartilhem, dê aquele joinha, né? E se quiserem fazer algum comentário, pode fazer, né? A gente sempre agradece, tá bem? Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por ter estado aqui e que a gente venha aprender sempre com a sua palavra, meu Pai. Sempre com a sua palavra, né? E para vocês saberem,
como sempre, né? A gente tem o culto amanhã, quarta-feira, sempre às 7 horas da manhã. Amanhã nós temos um culto às 15 e depois às 20. Na quinta-feira, nós temos um culto às 7, continua às 7, né? E aí à noite a gente vai ter um culto, mas é específico para os obreiros da igreja, né? E tem às 7 horas da manhã também. Sexta-feira nós temos o culto de manhã, às 7, e às 20 horas o culto de empreendedores, né? Na sexta-feira. E, desculpa, temos o culto às 7 e às 20, a Rede Valentes. O Empreendedores foi a semana passada, na sexta-feira. E sexta agora nós temos a Rede Valentes, né? A Rede dos Homens, né? A reunião dos homens. E sábado, né? Nós continuamos com o nosso curso de maturidade e à noite, às 19, o culto Nação Jovem, né? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Agradeço vocês estarem aqui ouvindo a palavra e até quinta-feira com a continuação da glória do Senhor, né? Tchau, tchau. Até lá, até quinta.